Mas uma outra coisa bastante interessante que tem a ver com não precisar comprar um GPS é profissionais que estão no campo rural e não vão ser o responsável técnico por aquele serviço, né? Então, por exemplo, advogados, corretores de imóveis, profissionais aí que ainda não são habilitados para fazer o georreferenciamento. Esses profissionais aí, mesmo que não precisam comprar um GPS, porque eles vão fazer parceria com os responsáveis técnicos. E esse problema fica por conta do responsável técnico. Muitas vezes ele já sabe onde locar, muitas vezes aquele responsável técnico já tem equipamento, né? Então, aí que ele não precisa se preocupar com isso. Lógico que ele precisa saber, ó, equipamento, aí você tem equipamento, não tem, né? Mas aí que para fazer o Combral você não precisa, já que você vai fazer parcerias com os responsáveis técnicos, tá? Mas se você for pretender ser um responsável técnico e está iniciando nessa jornada, o que você precisa saber é que você pode locar equipamentos, tá? Então, vamos lá, um equipamento desse aí geodésico hoje em dia, que você consegue executar ali o georreferenciamento, seguindo aqueles padrões do INCRA, você vai comprar um equipamento aí, no mínimo vai ser 50 mil reais, tá? No mínimo vai ser 50 mil reais. Talvez usado seja um pouco mais barato. Então, aí você... Só que você não precisa comprar, né? Você pode alugar esses equipamentos. Então, hoje, uma diária de um equipamento desse, né? Sai R$ 200, R$ 250, né? Então, por exemplo, a gente fecha esse serviço de Combural, já recebe 50% antes, né? E já te capitaliza para você fazer o seu serviço. Você pega aquele equipamento, só vai pagar quando vai devolver, geralmente. Então você vai ali e já vai estar financiado aquele serviço, né? Então, se você precisar comprar um equipamento, você não vai ter toda essa questão, né? Então eu vou fechar esse serviço e coloco no custo ali aquelas diárias, né? Então, eu sei em média ali que aquele serviço vai durar 3 dias. Eu coloco aquele custo ali. E aquele valor pago inicial do seu cliente, que pode ser 20%, 30%, 50%, já vai financiar aquele pagamento ali, tá? Então, hoje você pode locar equipamento. E tem diversas empresas que fazem isso. Logicamente, nas regiões metropolitanas ou municípios próximos a eles, tem mais possibilidades de aluguel de equipamento. Em outras, alguns profissionais que já compraram um equipamento alugam. E é isso, né? É isso que você pode fazer. Você pode fazer parcerias, né, com um profissional que é especialista para fazer o georreferenciamento, então você não precisa se preocupar com isso. Se você desejar executar esse serviço, você tem que ir ali entender, né, quais lugares você pode alugar esse tipo de equipamento. Qual o tipo de equipamento, né? Então você tem que mapear todos esses locais. Primeira coisa, é mapear todos esses locais. Opa, eu tenho aqui a cidade de Nova Formosa, fica a 100 quilômetros. O nome do cara aqui, eu tenho o número dele, ele falou que tem disponibilidade. Eu tenho aqui, tem que ter um plano A, um plano B, um plano C, um plano D, né? Para que quando você feche aquele serviço, você consiga alocar aqueles equipamentos, né? Então, e muitos, né? Como eu falei, muitos profissionais compram equipamento e locam o equipamento justamente para não manter ele parado, né? Porque eles precisam pagar aquelas prestações, tá? Era isso que eu ia falar mesmo, Santiago. O André José Pereira, ele disse assim, ó, e para a região que não tem equipamentos para alocação, região da Chapada Diamantina é carente dessas necessidades, tirando que a concorrência já tem o RTK, e isso que desanima. André, o Santiago deu a dica que eu ia dar. Na verdade, eu estava lendo aqui o seu comentário e lembrando de uma história que aconteceu com aqui a gente da GNSS Engenharia. Para quem não sabe, nós temos a nossa sede principal no município de Salvador. E nós aqui na Bahia mesmo fomos realizar um serviço
na verdade, fomos contratados para realizar um serviço em Caraíva, Santiago. Não sei se você lembra desse serviço, lá no início do ano. E o que acontece? É uma distância muito grande, apesar de estar na Bahia. São mais ou menos 12 horas de viagem, 10 horas de viagem para ir e 10 horas para voltar. E para quem não conhece Caraíva, está ouvindo aí ao redor do Brasil, é um paraíso aqui na Bahia, um dos paraísos que tem aqui na Bahia. E quando eu fui, eu pretendia ficar alguns dias lá. Mas para isso eu não podia, um dos contras, né, de não ter o seu equipamento, a falta de liberdade para isso. E, como eu disse, todos têm seus prós e seus contras. Mas como eu pretendia ficar alguns dias a mais lá, eu busquei alguma alternativa para não alugar o equipamento e pagar mais diárias em Salvador. E eu procurei profissionais da região. E esses profissionais que têm equipamentos, é como o Santiago diz, eles têm a total... É lógico, você tem que ir respaldado. Ele não vai alugar um equipamento a qualquer pessoa. Foi tudo feito nos conformes, feito da forma mais correta. Mas eu cheguei até um profissional da região, e aí é o poder das redes sociais, ele já conhecia a GNSS Engenharia, Santiago, e expliquei a situação para ele, e eu aluguei na mão de um desses concorrentes. Ou seja, ele não foi meu concorrente nessa situação. Ele foi meu parceiro. Ele saiu ganhando, porque o equipamento dele ficou uma diária que estaria parado. Ele fez dinheiro com esse equipamento, e para mim eu resolvi meu problema. Curti uma mini férias no lugar que eu queria, sem pagar mais por isso. Então, esses concorrentes aí da sua região, eles podem ser seus parceiros, André. E não só alugando. O Combo Rural não é só um pacote de serviços. É uma estratégia, uma metodologia. Vem desde o marketing ali, né, Santiago? Nós temos lá o módulo de marketing e vendas com o Murilo, até o ponto final da regularização fundiária plena. E esse início, que é essa busca por serviços, esse módulo que ensina estratégias de como ter mais serviços, vai fazer com que você tenha diversos serviços, André. E aí você, com tantos serviços assim, esses seus concorrentes, você vai querer que sejam seus parceiros. Eu não sei se você é profissional perfil 1, aquele que vai para campo, aquele que mede o imóvel rural, que sabe trabalhar com equipamento, que é credenciado junto ao INCRA. Eu não sei se você é esse perfil. Mas em uma determinada situação, você vai querer apenas manipular essa gestão dos imóveis rurais. Você não vai poder mais ir para campo. É o que acontece hoje com a GNSS Engenharia, Santiago. O interessante é que tudo que nós falamos é bem exemplificado no próprio GNSS Engenharia. O Murilo é um profissional agrimensor que poderia se credenciar junto ao INCRA se assim ele desejasse. Mas ele tem uma estratégia muito bem alinhada com o parceiro dele, que é você, que não precisa ele ir para campo. Você vai com a sua equipe para campo. Hoje em dia, nem você mais vai para campo. Hoje em dia, você tem a sua equipe que vai e você está trabalhando em outras estratégias. E futuramente, eu desejo também não ir mais para campo, estar trabalhando em outras estratégias. E justamente por causa dessa visão empreendedora de não enxergar os outros como concorrentes, né? Enxergar como parceiros. E existem diversas formas de fazer essa parceria. Uma delas é alugando equipamento. Ele falou aqui, eu sou geógrafo e estou concluindo uma pós para conseguir credenciamento ao INCRA. Pronto, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas, aplicando as estratégias da maneira correta, você vai ver que você vai ter tantos serviços que possivelmente você não vai mais para campo. Você vai ter o seu homem de confiança para ir para campo, não é, Santiago?